Bom dia, irmãzinhas, irmãozinhos, amiguinhas e amiguinhos que estão conosco hoje na Escola Bíblica Dominical Infantil. Meu nome é Tia Alexandra, para quem não conhece, e hoje sou eu que vou estar dando aula para vocês. E nós vamos continuar a lição sobre o que mesmo que a gente estava aprendendo, crianças? Missões! Isso mesmo, crianças, sobre missões. E hoje é a nossa última aula sobre esse tema. Vocês começaram a estudar sobre missões em 22 de novembro do ano passado. Então, já faz quase 5 meses que a gente está falando sobre missões. Só que ao longo desse tempo, a gente fez algumas paradinhas para poder falar sobre outro assunto. Então, no dia da Bíblia, nós paramos missões para falar sobre o dia da Bíblia. No Natal, nós paramos a lição de missões para falar sobre o Natal. E aí teve a EBF, que falamos sobre aqueles 4 amiguinhos, né, que nós conhecemos na EBF, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o domingo passado teve o dia da Páscoa, que a tia Sueli deu a lição sobre a Páscoa. Então, durante todo esse período, nós tivemos algumas paradas da lição de missão para falar sobre um tema que era daquele dia. Como a gente teve essas paradinhas, então hoje eu vou fazer um resumo de todas as lições que vocês aprenderam sobre missões. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Então, meus pés juntos estão, dobro os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. Senhor Deus, nesse instante eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada criança que ouvirá a sua palavra, que ouvirá do seu ensinamento. Que essa lição, Senhor, possa incomodar os coraçõezinhos deles, ó Deus, para que eles possam sempre amar a obra missionária. Senhor Deus, nos capacita, Senhor, para que possamos transmitir, Senhor, a Tua palavra da maneira que eles entendam. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Bom, então hoje, como eu falei para vocês, é um resumo de tudo que vocês já viram. Então, vocês já aprenderam sobre missão. Tudo que eu perguntar aqui, eu tenho certeza que vocês vão saber responder aí desse lado. Tia, mas eu não assisti todas as aulas. Não tem problema. No canal do YouTube da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, tem todas as lições da EBD, desde que a gente começou com as aulas online. Então, vocês vão lá na playlist EBD Infantil e lá tem todas as aulas, inclusive as aulas sobre missões. Então, se você não assistiu, corre lá e dá uma assistida. Mas hoje a gente vai falar um pouco, então, do que vocês viram ao longo desse tempo. Uma das coisas que vocês aprenderam aí, e eu tenho certeza que vocês já decoraram, porque todas as tias falavam na lição de missões, falavam desse versículo. Qual é o versículo-chave da nossa lição? Marcos 16:15, é isso mesmo. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Vocês peguem a Bíblia de vocês aí em casa para poder ler comigo esse versículo. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem de cor, de tanto que a gente viu esse versículo aqui na nossa EBD. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Como esse versículo é conhecido, eu nem vou fazer aquela brincadeira da memorização. Sabe aquela brincadeira que eu faço de tirar as palavras do versículo para vocês completarem aí em casa, para ver se vocês memorizaram?
Eu nem vou fazer, porque eu tenho certeza que vocês já sabem de cor o versículo, tá bom? Mas eu vou dar uma explicada no que significa o versículo. Quem disse mesmo essa frase? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura? Foi Jesus. Jesus é que disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a missão que Jesus nos deu, né? Então ele falou: ide. O que é ide? Ele mandou a gente ir. Para onde? Por todo mundo, para todo lugar. Fazer o quê? Pregai o evangelho. O que é pregar o evangelho mesmo, crianças? Isso mesmo, falar do amor de Jesus, do amor que Jesus tem por nós, que ele amou tanto a gente que deu sua vida lá na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E assim todo aquele que crê em Jesus vai poder ter uma vida eterna com ele lá no céu. É isso que a gente tem que falar para as pessoas. Então, Jesus mandou a gente ir para todo mundo falar desse amor. Para quem? Para toda criatura, ou seja, para todas as pessoas. É isso que significa esse versículo. E é essa missão que Jesus deixou para nós. Para todos nós. Sim, para todos nós. Ele fala ide. Ele não falou quem tem que ir. Ele falou que todo mundo tem que ir, né? Pregar o evangelho. Ah, mas eu sou pequeno, eu não sei ir. Dá para ir sim, sabe, crianças? E agora vocês vão ver algumas crianças que vão ajudar a gente a ver como é que a gente pode ser um missionário. Vamos ouvir, crianças? Eu posso ser um missionário viajando pelos lugares falando de Cristo pro vizinho e na escola. Oi, gente, meu nome é Caleb. E hoje, como eu posso ser um missionário? Falando de Deus para minha família e para minha família. O quão bom é servir a Cristo e ter a salvação dele. Tchau! Hoje eu vou ensinar as crianças como fazer um missionário. Crianças dividindo na hora do lanche. Criança não pode brigar. Criança sendo feliz. Criança ajudando os mais velhos. Crianças orando de joelho. Crianças ajudando a limpar a casa. Crianças não podem brigar. Crianças convidando amigos para ir à igreja batista. Beijo, tia Jandira. Eu fosse uma missionária, eu ia falar para as crianças que Deus é nosso Pai, nosso Senhor, Ele protege nós, Ele guarda, e ele perdoa nós, e Ele faz tudo que a gente precisa. Falar de Deus, de Jesus, dos pastores, das crianças, dos adultos, dos velhinhos. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, como pode ser um missionário? Falando das pessoas para as pessoas de Jesus. Se a pessoa já conhece, mas não tiver aceitado como salvador de sua vida, essa pessoa, se a pessoa já tiver aceitado, falar, falar para essa pessoa falar para outras, para os amigos e tal, fazer a mesma coisa comigo também, isso, entendeu?
Tipo, por exemplo, você pode ligar para alguém para falar para essa pessoa, se não conhece, se já conhece, falar para aceitar como Jesus como o único salvador de sua vida. Tipo, também fazer alguma coisa online, tipo, falar para alguém perto de sua casa, tipo, falar para algum amigo meu. Tipo, uma vez, quando eu tava lá embaixo, eu tava brincando lá com os meus amigos. Aí, um dos meus amigos falaram: quem gosta de Jesus, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão lá, tipo. Todo mundo levantou a mão mesmo. Pessoal, tipo, orar pra Deus que nos proteja, que nos dê bastante inteligência, que Ele nos guarde e nos proteja. Que, tipo, nos ajude a falar de Jesus para as outras pessoas. Espero ter ajudado vocês. Então, todo mundo fique com Deus. Tchau. Oi, pessoal, meu nome é Marcos e eu vou falar como eu posso ser um pregador de Jesus. Eu vou pregar não muito longe na minha cidade mesmo, vou pregar para os familiares da minha família que não conhecem Jesus. E até a Manuzinha quer ser uma missionária, não é verdade, Manu? Vai ser. Amém, crianças? É isso aí, Manu. Vamos orar para que você continue com esse mesmo amor e com esse mesmo desejo de ser uma missionária, tá bom? E aí, crianças, ouviram as dicas dos nossos amiguinhos de como você pode ser um missionário? Mas ainda tá com dúvida? Então a gente vai cantar aquela musiquinha de como você pode ser um missionário. E eu tenho certeza que aí de casa vocês já sabem que música que é, porque vocês já cantaram várias vezes durante as aulas. Eu vou estar cantando, a Gabriele vai estar no fundo com o piano, mas a Gabi, ela fez uma animação com essa musiquinha que ficou bem bacana. E vocês vão assistir aí de casa, tá bom? Mas todo mundo tem que cantar a musiquinha, combinado? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Agora ficou claro, né, crianças? Como é que podemos ser um missionáriozinho, né? Podemos falar de Jesus para os nossos amigos na rua, para os nossos amigos na escola, para os nossos parentes que ainda não conhecem a Jesus. Assim, nós estamos cumprindo a missão que Jesus nos deixou, que é ir e falar para todo mundo sobre o amor dele. Tá vendo, crianças? Bom, o que mais que a gente aprendeu nesse período, nessas 13 lições que vimos sobre missões, né? Então, nós aprendemos também que Jesus é o maior missionário. Jesus, crianças, ele veio e cumpriu a sua missão e ainda deixou discípulos, ou seja, ensinou outras pessoas sobre o seu amor.
Então, Jesus veio à Terra, viveu aqui como nós, só que não cometeu nenhum pecado. Mas ele foi castigado no meu lugar, no seu lugar, por causa dos nossos pecados. Foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora está lá no céu, preparando um lugar para que quando nós não estivermos mais aqui, estejamos com ele lá no céu, morando para sempre. É essa a missão que Jesus tinha que cumprir e ele cumpriu. E falou para os seus discípulos e ensinou os seus discípulos. E os discípulos foram falando para outras pessoas, até que chegou aqui para nós a mensagem da salvação de Jesus. E nós pudemos então receber Jesus como Salvador das nossas vidas. E é assim que foi que Jesus cumpriu a sua missão. Por isso ele é o maior missionário. Além disso, o que mais que aprendemos, crianças? Aprendemos que ele deixou, que Jesus está lá no céu, mas ele deixou um amigo aqui para nós. E como se chama esse amigo? Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem habitar no nosso coração quando a gente recebe Jesus como Salvador das nossas vidas. E assim, ele nos ajuda, ele nos dá força para obedecer a palavra de Deus. Ele nos ajuda a falar de Jesus para as outras pessoas. Ele nos incomoda quando estamos fazendo coisas erradas que desagradam a Deus. Então, o Espírito Santo, ele, assim quando nós recebemos Jesus, ele vem morar com a gente e caminha com a gente durante todo o tempo. Aprendemos mais coisas também, crianças. Aprendemos sobre um milagre que Jesus fez. Lembra que ele curou um homem cego? Que ele cuspiu na terra, passou no olho do homem cego e o homem cego voltou a enxergar. Vocês lembram, crianças? Essa história está lá em João 9, João capítulo 9, versículo de 1 a 41. Aprendemos também sobre Tiago, que era um dos discípulos de Jesus, e o rei Herodes, que era um rei mau. Lembra, crianças, que esse rei mau foi comido por vermes e morreu desse jeito porque não deu honra e glória a Deus? Antes ele deu honra e glória a si mesmo. Vocês lembram, crianças? Está lá em Atos 12. Aprendemos também como Pedro e João curou um aleijado. E também que eles foram presos porque estavam falando de Jesus. Mas isso não impediu eles de continuar falando sobre Jesus para as pessoas. Está lá em Atos 3 e 4. Né? Aprendemos sobre algumas viagens que o Paulo fez, que o apóstolo Paulo fez. Aprendemos enquanto ele esteve em Éfeso, Troade e Filipos. Então, a gente viu essas 3 viagens que o apóstolo Paulo fez. Aprendemos também sobre um casal que abria as portas da sua casa para poder realizar culto a Deus, porque na época não tinha igreja para as pessoas se reunirem e prestar culto a Deus. Então, tinha um casal que abria as portas da casa deles para poder cultuar a Deus. Vocês lembram o nome desse casal, crianças? Áquila e Priscila, muito bem. E por último, aprendemos como nós podemos fazer missões. Uma das coisas, vocês já sabem como pode fazer missão, que é falar de Jesus para as pessoas que estão próximas da gente, que são nossos amigos, os nossos parentes. Mas tem algumas pessoas que Deus chama para ir longe, para falar sobre ele em outro local, longe da sua casa, muitas vezes longe da sua família, né? Em outros locais, por exemplo, como uma tribo indígena ou em outro país, e às vezes eles nem sabem falar a língua do local, mas Deus chama e eles obedecem, que são os missionários.
Nós vimos durante todas essas 13 lições as histórias dos missionários que a Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa ajuda. E hoje nós vamos passar um pequeno resumo da história deles, né? Que vocês vão acompanhar aí em casa. Então, eles estão fazendo uma das coisas de como pode ser feito missões, que eles estão indo. Então, eles estão indo lá no campo fazer missões. Vamos ouvir a história deles, crianças? Essa é a missionária Nilce Máximo. Ela é missionária em Buritirama, na Bahia. Ela ajuda o pastor Eurípedes e sua esposa Luzlene. Antes da pandemia, ela ia nos povoados ao redor para ensinar as crianças, dar estudos para jovens e senhoras e treinava professoras. Mas, com a pandemia, ela tem gravado vídeos para as crianças com histórias bíblicas. Ela também tem confeccionado máscaras para distribuir nos povoados e aproveita para falar do amor de Jesus para as pessoas. Esse é o missionário Pastor Jonathan. Ele é missionário na tribo indígena Deni, na Amazônia. Sua esposa se chama Emília e seus filhos Alice e Caleb. Eles têm vários desafios: aprender a língua da tribo, se adaptar àquele local, construir bons relacionamentos com os indígenas. Vocês sabiam, crianças, que eles não têm a Bíblia toda traduzida na língua deles? Pois é, esse é um outro desafio. Vamos orar por essa família, crianças, para que eles continuem sempre motivados e que Deus esteja protegendo sempre eles dos perigos daquele local. Vamos orar também pelo Caleb, que apresentou um problema de saúde. Vamos orar para que logo, logo seja resolvido esse problema e que nós tenhamos boas notícias. Esse é o missionário Pastor Eliasibe. Ele é missionário em São Vicente de Canhete, no Peru. Sua esposa se chama Daniela e seu filho Luciano. Eles também têm falado de Jesus para as crianças. E mesmo com a pandemia, o trabalho de evangelização e discipulado não parou. E estão usando plataformas digitais, como a gente, para continuar a falar do Evangelho de Jesus. E eles têm um objetivo bem grande: implantar 5 igrejas em 10 anos. Vamos orar para isso, crianças, e vamos orar também pela saúde da Daniela, do Luciano, pelo crescimento espiritual dos novos convertidos e que nunca falte nada em seu lar. Esse é o missionário Pastor Valtair. Ele é missionário em Machalí, no Chile. Sua esposa se chama Raquel e seus filhos João Marcos, Josué e Joel. A igreja de Machalí é uma igreja novinha, tem apenas 4 anos, mas já tem cerca de 50 membros e 8 crianças já receberam Jesus como Salvador de suas vidas. O pastor Valtair e a irmã Raquel fizeram alguns pedidos de oração, vocês lembram? Eles pediram que a gente estivesse orando pelos membros daquela igreja, para que eles possam ficar firmes, crescer na palavra de Deus e dar frutos para o reino de Deus. Vamos orar, não é mesmo, crianças? Esse é o missionário pastor Eliúde. Ele é missionário nas ilhas de São Tomé e Príncipe, na África. Sua esposa se chama Sandra e seus filhos Daniel e Ellen. Eles têm vários projetos e o projeto que é voltado para crianças é o PROAME, Projeto Alimentar, Amar e Educar. Eles falam de Jesus para as crianças, dão apoio escolar e alimentação 3 vezes por semana.
Vamos orar por essas crianças. Vamos orar também pela construção do templo e pelos projetos que Deus colocou no coração do pastor Eliúde. Essa é a missionária Eva. Ela é missionária em Brejo do Zacarias, na Bahia. Ela é missionária naquele local desde 2005. Ela percorre os povoados falando da palavra de Deus e dando estudos bíblicos. São locais difíceis de chegar, crianças, porque tem muita areia e nem sempre dá para ir de carro. Então ela tem que ir de cavalo. Vamos orar pela irmã e pelos seus projetos, que são a construção do salão para realizar a escola dominical e o culto, porque hoje eles não têm um salão, é tudo feito ao ar livre. Outro meio de transporte para ela e para o seu marido, porque manter um cavalo está sendo muito caro. E que ela possa ir até outros povoados que ainda não foram alcançados para falar da palavra de Deus. Esse é o missionário pastor José Cerqueira. Ele é missionário em Feira de Santana, na Bahia. Sua esposa se chama Analice. Durante a pandemia, eles estão com um projeto chamado Mão Amiga, que é a distribuição de cesta básica para as pessoas que necessitam. Vamos orar pelo pastor e seus projetos, que Deus possa sustentá-los naquele local. Esse é o pastor Marcos. Ele é missionário na região do Seridó, na Paraíba. Sua esposa se chama Ivone e seus filhos Mateus e Mariana. O projeto do pastor é implantar 12 igrejas nas cidades daquela região da Paraíba. Já estão com 2 implantadas, uma em Cubati e outra em São Vicente de Seridó. E já estão realizando culto em outra cidade, chamada Soledade. Vamos orar por esse projeto, para que Deus providencie recursos para o sustento pastoral, para a construção dos templos e pelas pessoas que estão recebendo Jesus como Salvador de suas vidas. Quanto mais igreja implantada, mais pessoas ouvirão da palavra de Deus, não é verdade? Esse é o missionário pastor Zenildo. Ele é missionário em Sinop, em Mato Grosso. Sua esposa se chama Edineia e seu filho Josias. Eles já estão em Sinop há 3 anos e meio para implantar uma igreja batista bíblica e preparar pessoas para servir ao Senhor. Já estão treinando pessoas para dirigir culto, pregar a palavra e ser professores. Já tiveram 2 batismos. Vamos orar, crianças, para que as pessoas daquele local possam colocar os seus dons à disposição do Senhor. Esse é o missionário pastor Pedro. Ele é missionário em Gameleiras, em Minas Gerais. Sua esposa é a irmã Edinalva e sua filha Samara. A cidade que eles estão é bem pequenininha, tem 6.000 habitantes. A irmã Edinalva é quem trabalha com as crianças. Além de dar aula na EBD infantil, ela também dá aula de reforço escolar e de iniciação à música. Olha, crianças, como podemos utilizar os nossos dons que Deus nos deu para falar da sua palavra e ainda ajudar outras pessoas. Maravilhoso, não é mesmo? Essa é a missionária Maria do Socorro. Ela é missionária em Assis Chateaubriand, no Paraná. Ela trabalhou durante 40 anos no Lar Batista, com as crianças. Esse lar era para crianças órfãs ou crianças que os pais não tinham condições financeiras para cuidar delas, então moravam no lar. Com o falecimento do pastor Joaquim, seu esposo,
E como as crianças já tinham se tornado jovens, não tiveram mais condições de manter o lar. Mas ainda hoje ela ajuda na igreja local, com crianças e adolescentes, e ainda realiza um trabalho chamado Dorcas, que é a confecção de artesanatos para doação à comunidade. Vamos orar por essa irmã, crianças, para que ela continue sempre motivada a trabalhar para o nosso Deus. Esse é o missionário pastor Luiz Carlos. Ele é missionário em Joinville, Santa Catarina. Sua esposa se chama Rita e seus filhos Caleb e Rebeca. Seu ministério é restauração de igrejas. Ele ajudou na restauração da igreja de Balsa Nova, no Paraná, e saiu em 2014. Mas desde que saiu de lá, a igreja está sem pastor. Então, o pastor Luiz Carlos tem ido lá uma vez por mês para ministrar a ceia e fazer visitas. Depois, ele foi para Umuarama, no Paraná, e também trabalhou na restauração de lá. Quando Deus enviou um pastor para ficar em tempo integral, ele foi para Joinville, Santa Catarina, onde está hoje, já faz 1 ano, e que está com o propósito de restaurar a igreja de lá. Agora, com a pandemia, as coisas estão um pouco difíceis. Vamos orar, crianças, por esse ministério também, para que o povo de Deus também tenha um local físico para se reunir. Esse é o missionário Pastor Enoque. Ele é missionário em Alvorada, Rio Grande do Sul. Sua esposa se chama Hannah e seus filhos Lucas e Mariana. Eles já estão lá naquele local quase 6 anos. Quando eles assumiram o trabalho, tinha mais ou menos 10 pessoas que frequentavam a igreja. Hoje já estão com mais ou menos 50 pessoas. Quando iniciou a pandemia, eles compraram máscaras descartáveis e doaram para as pessoas e aproveitavam para falar do amor de Deus para aqueles que vinham retirar a máscara. Tá? Estão vendo, crianças, como podemos aproveitar todos os momentos para falar de Jesus? Esse é o missionário pastor Alexandro. Ele é missionário em Lunabel, em Goiás. Sua esposa se chama Corina e seus filhos Felipe e Rebeca. Um dos projetos que eles têm é o projeto Vagalumes, que é evangelização e discipulado de crianças. Antes da pandemia, eles saíam na rua para convidar as crianças para ouvirem da palavra de Deus. Tinha vezes que chegava a 70 crianças. Olha que bênção! Já pensou, depois dessa pandemia, depois que tudo isso passar, termos uma classe com 70 crianças? Coisa boa, né? Vamos orar, porque para Deus nada é impossível. E vamos continuar orando também pela família do pastor Alexandro, que mesmo com algumas dificuldades que eles têm realizado a obra de Deus com amor e alegria. Esse é o missionário pastor Vanderlei. Ele é missionário em Manaus, na Amazônia. Sua esposa é a irmã Dilma e seus filhos são Juliano, Igor e Bruno. Ele trabalha na missão Novas Tribos, que tem o objetivo de dar suporte aos outros missionários que estão nos 4 estados da região norte do país. Seja para ajudar no transporte, treinamento da língua das tribos ou confecção de cartilhas. A intenção é não parar até que a última tribo indígena seja alcançada. Eles também têm mais 2 projetos. Um que se chama ABCD, Amando e Buscando Crianças para Deus, que é voltado para a evangelização de crianças. E outro que se chama
Prontas a Servir, que é voltado para a evangelização das pessoas que estão nos hospitais. Lindo projeto, né, crianças? Vamos orar pela vida dessas pessoas, que todos possam ter a oportunidade de ouvir de Jesus Cristo e receber Ele como Salvador de sua vida. Vamos orar também por cada voluntário que trabalha nessa obra, porque eles investem o seu tempo para levar esperança para essas pessoas. Esse é o missionário Pastor Otavino. Ele é missionário em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Mesmo em meio a dificuldades, eles estão pregando a palavra de Deus e falando do amor de Jesus para as pessoas. Vamos orar pelo pastor Otavino e sua família, para que Deus continue abençoando e proporcionando oportunidades para falar do amor de Cristo. Olha, crianças, quantos missionários a nossa igreja ajuda. São 16 missionários ao todo. E ao longo das lições sobre missões, vocês puderam conhecer um pouquinho da história de cada um. E hoje fizemos esse resumo para vocês poderem relembrar. E se vocês viram, perceberam, temos missionários no Brasil, como o pastor Luiz, pastor Vanderlei, pastor Enoque, pastor Marcos, pastor Otavino, a irmã Maria do Socorro, o pastor José Cerqueira, o pastor Alexandro, a irmã Eva, o pastor Zenildo, o pastor Pedro, a irmã Nilce e o pastor Jonathan. Mas também temos missionários fora do Brasil, como o pastor Valtair, que está lá no Chile, o pastor Eliasibe, que está no Peru, e o pastor Eliude, que está na África. Então, a palavra está sendo pregada tanto aqui como lá fora, né, crianças? Olha que bênção, que coisa boa. Vocês viram, crianças? Esses são alguns missionários que existem. Esses missionários são os missionários que a Igreja de Vila Rosa ajuda. Mas ainda tem muitos outros missionários espalhados aí pelo mundo, falando do amor de Jesus. Eles deixam seus lares, deixam seus empregos, deixam os seus familiares, seus amigos e vão cumprir a missão que Jesus deixou, que é por todo mundo pregar o evangelho, né, para toda a criatura. E a outra maneira de fazer missões, e que também nós, além de falar de Jesus para os nossos amigos e parentes, nós também temos obrigação de orar, né? Então, esse é o outro jeito de fazer missões, orando pelos missionários, os missionários que estão no campo. Vocês viram, crianças, quantos desafios eles têm? Então, orar pela saúde deles, orar para que nunca falte nada, nunca falte o pão de cada dia no lar de cada um, orar para que Deus proteja dos perigos, orar pelas pessoas que vão ouvir da palavra de Deus, para que elas também possam receber Jesus como Salvador da vida deles. Então, a gente tem um monte de motivo para orar pelos missionários, e é nossa missão também. Além de falar de Jesus para quem a gente conhece, nós também temos a missão de orar pelos nossos missionários. E a terceira forma de fazer missões, que nós também temos obrigação, contribuindo. Por quê? Como eu falei para vocês, crianças, eles deixam seus empregos, eles deixam tudo para poder cumprir a missão que Jesus determinou. E como que eles se sustentam? Através das contribuições que as igrejas enviam. Então, a igreja de Vila Rosa envia um valor para aqueles 16 missionários que a gente conheceu, para que possa ajudar eles a ter o que comer, a ter o que vestir,
a ter dinheiro para comprar remédios quando fica doente, né? E vocês lembram que o ano passado nós tivemos o cofrinho missionário, e aí foi entregue o cofrinho para vocês. Durante o ano vocês foram depositando a moedinha de vocês, e no final do ano a tia Jandira recolheu esses cofrinhos, abriu, viu quanto tinha e enviou a um missionário. Esse ano, crianças, vamos fazer da mesma forma. Vocês receberam o cofrinho de missões, né? Olha, eu já tenho moedinha, tá vendo, crianças? Vocês receberam o cofrinho de missões. Então, ao longo desse ano, vão depositando as moedinhas lá no seu cofrinho. E no final do ano, a tia Jandira vai recolher o cofrinho, vai abrir, vai contar quanto tem de dinheiro e vai mandar para os missionários, né, crianças? E assim nós estamos cumprindo as 3 formas de fazer missões, que é indo, falando de Jesus para quem a gente conhece, orando pelos missionários que estão lá no campo, cumprindo a missão de Jesus, que Jesus deu. E contribuindo, ou seja, ajudando os missionários que estão lá no campo também a ter o seu sustento. Tá vendo, crianças? Essas são as 3 formas que a gente tem de fazer missão. E a nossa oração, a oração da escola dominical, da igreja, é que vocês, crianças, possam amar a obra missionária, porque a obra missionária é uma obra do coração de Deus. É uma missão que Deus deu para cada um de nós. Então, que vocês amem essa obra, que vocês amem falar de Jesus para as pessoas, para que elas também possam morar com Deus no céu eternamente. Que vocês sempre lembrem dos missionários nas suas orações e que vocês sempre se preocupem e coloquem no coração de vocês que vocês têm que contribuir também com aqueles que estão lá no campo. Tá bom, crianças? E agora, para encerrar, eu vou chamar o pastor e ele vai fazer uma oração para a gente encerrar esse tema de missões. E domingo que vem nós começarmos um outro tema, que eu tenho certeza que vocês vão amar também esse tema. Tá bom, crianças? Oi, pessoal, tudo bem? Fiquei muito feliz com esse tempo em que vocês estiveram com as professoras aprendendo sobre missões, interagindo com os irmãos missionários, e eu fiquei muito feliz por tudo que vocês aprenderam. E vocês têm um desafio agora pela frente, né? O cofrinho missionário. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam contribuir com muito amor e dedicação para os irmãos missionários e também para os seus filhos. E eu gostaria de orar e pedir ao Senhor que Ele abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela bênção de poder ter estudado com as crianças esse tema tão desafiador que é missões. Obrigado, Senhor, porque elas aprenderam, elas podem, Senhor Deus, também ter contato com os irmãos missionários, interagir com eles, saber o quão importante é poder contribuir, que cada um possa separar as suas moedinhas e possa, Senhor Deus, contribuir com muito amor e com muita dedicação para a obra missionária. Abençoe a cada um, abençoe as nossas irmãs, que o Senhor dê saúde para elas e proteção a cada dia. Pedimos, Senhor, a tua bênção e a tua ajuda sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, tchau, tchau. Amém, crianças? Bem, e antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a cada criança que participou hoje da nossa aula, a cada papai e mamãe que se dispôs a nos ajudar para que pudéssemos estar montando um pouco a participação deles, né, durante essa EBD. Sabemos que estamos num momento difícil, na verdade, de isolamento, e é importante que eles estejam participando, mesmo que dessa forma virtual, das nossas aulas. Então, eu gostaria de agradecer. E aquele que não pôde participar,
Hoje, não se preocupe, que ainda temos muitas lições e com certeza as tias vão estar mandando mensagem aí para a mamãe e para o papai, para que vocês também possam estar participando das nossas aulas, tá bom? Então, muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês, dê uma semana na sua presença e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!